Olá, concurseiros, professor Elcio falando com vocês e falando sobre concurso, né? Que a nossa conversa tem que ser sobre concurso. 2026, iniciando, todos vocês, obviamente, com seus projetos, só que cada projeto é direcionado para um objetivo e o objetivo do concurso, ele tem que ser um projeto diferenciado. Por quê? Porque, primeiro, não depende só de você, depende de vários fatores. E esses fatores, às vezes, são fatores externos. E esses fatores externos vocês têm que conhecer. Por exemplo, como se dá o processo para se chegar a uma prova de um concurso? Não é assim como se pensa, né? Anunciou que vai ter concurso para o estado, para o município, e de repente você corre para se preparar. Não, você tem que saber quais as etapas que vão ser cumpridas até você dizer assim, chegou o momento de estudar, que não pode ser muito antes, mas também não pode ser muito depois. Tem que ser no momento certo. E esse momento certo, nós vamos conversar agora sobre ele. Agora, em primeiro plano, nós vamos falar do concurso. Depois nós vamos falar de português. Como resolver uma questão de português numa prova para concurso. E nós vamos trabalhar aqui com questões bem elaboradas, questões de grandes bancas, para lançar o desafio para vocês. Porque eu sei como é que isso acontece. Na hora da prova, você tem que saber o que está sendo cobrado, qual é o fator mais importante daquela questão. Isso aí, com a experiência, a gente já sabe mais ou menos o que a banca quer e como ela quer, o que é mais importante. Então vamos lá? Nós vamos falar das etapas para se chegar não só a prova, mas a posse, que é o momento final do concurso. Tudo bem? Então, pessoal, as etapas de um concurso são várias etapas. Aí você vai dizer assim, professor, por que você não colocou isso aí no computador e tal, colocou aí no aplicativo, enfim. Não, eu quero mostrar a vocês que é assim que é a parede, o quarto, o local de estudo de um concurseiro, né? Ele é todo assim. Professor, mas vai manchar a minha parede. Quando você assumir, quando você tomar posse, primeiro salário, você manda pintar sua casa toda e não só a parede, concorda? Então não liguem para isso, tá? Outro detalhe importante, façam um acordo, administrem com a família de vocês esse processo que pode durar 6 meses, um ano, dependendo do concurso que você vai fazer, entende? Administre isso aí, faça um acordo com eles. Olha, eu vou estudar, entende? Eu vou estar voltado para concurso, então essas festas, esses momentos aí, eles vão se reduzir. Você não vai deixar de ir, né, um fim de semana, almoçar com a família, né, aniversário de um parente e tal, mas que isso não seja a rotina mais. Todo fim de semana tem que estar na casa de alguém. Não, a partir de agora você vai ter que estudar todos os dias. Ah, professor, mas tem dia que não vai dar, eu vou estar com um problema para resolver. Não tem problema, não fique com culpa de não ter estudado nesse dia. E não precisa no dia seguinte você dobrar o estudo para poder compensar o dia anterior. Não, siga o seu ritmo. Siga o seu ritmo, entende? Para que você não tenha problemas, por exemplo, com ansiedade, né? Problema emocional, que às vezes é muito prejudicial ao candidato. Pois bem, a primeira etapa do concurso é esta aqui, ó. Estudo técnico. Então o órgão, ele vai estudar, ele vai ver internamente, né? O diretor, o manda-chuva lá do órgão, ele vai ver se há viabilidade para abrir concurso. Então ele designa alguém para fazer esse estudo. Olha, você vai ver os carros, se tem carros novos, se mudou a nomenclatura, se aquele carro já não existe mais. Então ele vai fazer esse estudo técnico, é técnico mesmo, entende? Para que não haja nenhum problema no pós. Tá? Essa é a primeira etapa, estudo técnico. Quando disser, por exemplo, o órgão X está fazendo estudo técnico para o concurso D, não precisa ficar desesperado, porque isso não quer dizer muita coisa. Pode ser que o concurso aconteça, pode ser que o concurso não aconteça. Então é só um estudo técnico, é muito interno. O segundo passo
é a solicitação. Fez o estudo técnico, detectou tudo o que é necessário para aquele órgão, né? As funções, os cargos, o número de vagas, aí ele faz a solicitação. Dependendo do órgão, por exemplo, se for o Estado do Maranhão, ele vai fazer a solicitação para a Câmara, para a Assembleia. Aí, depois dessa solicitação, aliás, desculpe, aí o órgão faz a solicitação para o Estado, né, para o governo, por exemplo. Aí o governo faz a terceira etapa, que é saber aqui, ó, a viabilidade orçamentária. Por quê? Porque um concurso ele tem que ter esse orçamento de um ano para o outro. Então, por exemplo, nós estamos em 2025 ainda, aí já tem que ter essa viabilidade orçamentária. Para quê? Para saber se tem suporte financeiro para ter mais de 1.000 vagas, ou só 500 vagas, 600 vagas. Aí sim, aí, por exemplo, no caso do Estado, a Assembleia é que vai fazer essa viabilidade orçamentária. Aí vem a quarta etapa. A quarta etapa é a autorização. Não, o governo está autorizado a abrir concurso para tais cargos, tais órgãos, tais secretarias. Então agora sim, aí você diz assim, opa, acendeu a luz amarela, vou começar a estudar. Por exemplo, é o que aconteceu aqui com o governador do Maranhão. Ele já anunciou quais são as secretarias, quais são os órgãos, quais são os cargos, a quantidade de vagas, ele já anunciou tudo, ele já se comprometeu. Então, dificilmente ele vai voltar atrás, porque já existe todo esse processo para chegar até aqui ao item 4. Aí vem o item 5, qual é? Comissão. Comissão oficializa praticamente o concurso. Então ele pega lá pessoas de confiança, né? E ligados àquelas áreas para as quais vai haver vaga. Então ele vai dizer, olha, eu quero fulano, 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 5 ou 6 pessoas. São técnicos, né? São pessoas que têm cargos técnicos e que vão fazer novamente todo esse estudo e aí vão ver tudo que de fato é necessário para abrir o concurso. Por quê? As etapas anteriores já foram cumpridas. Então ele quer saber agora, vai haver, por exemplo, até a posse, vai haver quantas aposentadorias, quantas pessoas provavelmente vão falecer. Então, existe essa possibilidade. Existe, por exemplo, um novo cargo que a gente vai ter que criar, um cargo novo. Agora mesmo o TCE criou um novo cargo. Isso não tinha antes. Então, ele cria já pensando no próximo concurso. Tudo bem? Aí vem a sexta etapa, a escolha da banca. Quem vai escolher essa banca é a comissão. Então, a partir da comissão, o concurso é responsabilidade dela. Ela que vai dizer, olha, qual é a banca que tem suporte para fazer um concurso para 12.000 vagas? Não pode ser uma banca qualquer. Tem que ser uma banca que ela consiga realizar esse concurso. Imagine 12.000 vagas, quantos 1.000 candidatos não virão fazer o concurso, por exemplo, do Estado do Maranhão? Tem gente do Brasil inteiro. Então tem que ter toda essa situação, essa logística. E aí tem que ser uma grande banca, tem que ser uma banca de perfil nacional. Aí você tem no Brasil grandes bancas que podem realizar um concurso desse. Mas enfim, quem vai dizer é a comissão. Pode ser por licitação, pode ser por várias formas legais. Mas o que nós estamos aqui, sobre o que nós estamos conversando, é sobre toda essa caminhada aqui, ó, até chegar ao mais importante. Depois vem o quê? A publicação do edital. Conselho de amigo. Publicou o edital? Leia. Leia, são 100 páginas. Leia. E aquelas que não são muito importantes, você passa. Por exemplo, vagas para deficiente, PCD, tal. Passa. Se não é da sua área, né? Então passa batido. Mas aquilo que interessa a você é bom você ler. Por exemplo, quem pode se inscrever nesse concurso? Você tem que saber, porque de repente você tem uma impossibilidade, que você pode até resolver até a inscrição,
né, até o final da inscrição. Um detalhe importante aqui, ó, quando o edital é publicado, né, muita atenção, sabe o quê? Na questão da data de inscrição. Não deixem para o último dia. O ideal é você se comprometer logo no primeiro dia, fazer logo uma inscrição, porque aí você tem certeza que vai fazer o concurso. Aí você cria toda uma situação, todo um aparato para poder você chegar ao dia da prova preparado. Tudo bem? Então, é importante ler o edital. Pelo menos ler aquelas partes mais importantes do edital. Né? A data da prova, quem pode se inscrever, qual é o site para fazer a inscrição, qual é a data, entendeu? Qual é o valor, como é que pode pagar. Já houve caso, por exemplo, de a pessoa passar Pix, mas não tinha isso no edital. Então, ela perdeu a inscrição, pensando que estava inscrita a pessoa, quando foi ver, não estava, porque passou um Pix. Onde é que ela viu o Pix lá? Sei lá, imaginou que poderia passar para a Secretaria da Fazenda, enfim. Agora, nós temos aqui o período de inscrições, que eu acabei de falar para vocês. Isso é super importante para você se comprometer logo de imediato com o concurso, tudo bem? E aí nós temos o dia da prova. Geralmente são 45 dias, 2 meses, às vezes até 4 meses de preparação para poder você chegar no dia da prova preparado de fato. Agora, tem um detalhe importante. O que eu falei antes, eu vou até refazer para deixar de uma forma mais clara. Você vai se preparar de fato muito antes do edital. Mas como assim, professor? Eu nem sei quais são as disciplinas que vão cair. Aí você vai estudar as básicas, que nós chamamos de disciplinas gerais, conteúdo geral. Você vai estudar português, você vai estudar interpretação de texto. É bom estudar também redação, porque mesmo que não caia a redação, mas ela te auxilia em questões, por exemplo, de tipologia textual, gênero textual. Então ela vai te auxiliar esse estudo, como fazer redação, como produzir o texto. Aí você vai estudar matemática, raciocínio lógico, informática. E se, por exemplo, você sabe que o concurso que você vai fazer vai ter direito constitucional administrativo, você já começa a estudar também, principalmente se você não for da área. Então, essas disciplinas básicas você já estuda previamente. Saiu o edital, você vai estudar novamente essas disciplinas básicas, fazer uma revisão, aprofundar e vai estudar, priorizar aquelas que são chamadas de específicas. Porque geralmente são as específicas que decidem a vaga, né? Porque tem um maior número de questão, tem um peso maior e são, por exemplo, são assuntos que não são do seu dia a dia. Por exemplo, a área bancária, você tem lá conhecimento bancário. Se você não é bancário, não é da sua área. Você é um professor de geografia. Conhecimento bancário, você não sabe nem para onde vai isso. Aí você vai se dedicar mais, após o edital, àquele conteúdo. Não é muito bom estudar específicas previamente, porque geralmente elas mudam muito. Imagina, o concurso do INSS, né? A Previdência Social muda toda semana. Muda de madrugada. Então você pode até fazer uma leitura geral, mas é bom estudar depois do edital para saber de fato a atualização e o que de fato eles vão cobrar lá na prova, tá bom? Aí começa o nervosismo, né? Primeiro passo do nervosismo, você começa a tremer quando sai o gabarito preliminar. Porque geralmente, quando você termina a prova, você tem só 2 sensações. A primeira, a prova estava fácil. A segunda, a prova estava difícil. Só que às vezes o que você chama fácil é difícil. E aquilo que você chamou de difícil, de fato é difícil. Então você não tem segurança nenhuma, você não tem certeza nenhuma. Eu, quando fazia concurso, eu geralmente terminava a prova, eu ia embora. Não ficava ali naquele burburinho ali, comentando a prova, o que você marcou e tal. Aquilo ali não quer dizer muita coisa não. Ou quer dizer nada. Saiu. Aí você dá uma olhada para ver se não tem alguma questão que você veja uma possibilidade de um recurso. Claro, se você errou, né? Errei a questão, mas espera aí.
Eu marquei a letra C porque tem possibilidade de ser a letra C, mas o gabarito está dizendo que é a letra A. Aí você procura alguém da área. Você procura o professor de português, de raciocínio lógico, direito constitucional, direito previdenciário, para poder você ter o suporte oficial. Né? Porque, de fato, não é você que vai fazer o recurso. Quem vai fazer o recurso é quem é da área. Né? Ele vai te dar lá como é que você vai fazer, quais são os argumentos que você vai utilizar. Não é bem argumento, não. É quais os fundamentos que você vai utilizar para poder ou anular a questão, ou então provar que o gabarito é aquele que você marcou, é a letra C de fato, tudo bem? Aí tem um período disso aqui, ó. Não esqueça, toda essa questão aí de prazo e tal, tudo tem previsão, tudo isso está no edital. Então você não pode alegar que não sabia, que não ficou sabendo. Aí vem o gabarito definitivo. Aí passei, parabéns, começa a pensar aí no churrasco. Não passei, não quer dizer que ligou o sinal vermelho, ligou o sinal amarelo. O que significa não passar em um concurso, em linhas gerais, no meu modo de pensar? Você não estudou corretamente. Ou então, na hora da prova, você não soube controlar seu nervosismo, seu emocional. Você estava com um problema sério que não conseguiu desvencilhar na hora da prova. Então, tem toda uma situação ao seu redor. Mas uma coisa é certa, se você tivesse estudado, e não só estudado, tivesse preparado emocionalmente, sentimentalmente, até financeiramente, fisicamente, e na prova, você estaria muito melhor. Então, a preparação não é só de conhecimento de conteúdo, a preparação também é psicológica, emocional, financeira, física. Tudo isso você tem que saber que é uma exigência de concurso. Por quê? Porque é uma maratona. O que significa ser maratona? Você tem que ganhar a corrida desde o primeiro momento até o último momento. Se você for cruzar lá a linha de chegada e você for tentar amarrar o tênis, o laço do tênis, você vai perder a corrida. É a mesma coisa que acontece com o concurso. Claro, é uma analogia, né? Mas se, por exemplo, você tem uma rotina e sabe como é que vai se dar essa rotina do primeiro dia de estudo até a véspera da prova, você vai passar. Mas você tem que ter todo um procedimento. Nós vamos falar disso depois, tá? Como você deve ter esses procedimentos para poder chegar a uma prova com toda a certeza, ou pelo menos com certeza, de que você poderá ser aprovado, que você vai ser aprovado. E aí vem a homologação do concurso. Olha, quem passou, os candidatos que passaram foram esses aqui. Aí homologa quer dizer o quê? Sai a relação oficial dos aprovados. Eu vejo uma diferença entre aprovado e classificado. Aprovado, por exemplo, tem cadastro de reserva. São 600 vagas e tem 300 de cadastro de reserva. Se você lá está entre os 800, 900, você foi aprovado. Agora, se você é o 322, você foi classificado. Aprovado e classificado, entende? E aí tem toda uma questão, que essa previsão, ela não é garantida, né? O cadastro de reserva não é um direito objetivo, né? Um direito subjetivo. Pode acontecer ou não acontecer. Mas no momento que diz que tem um número de vaga X, aí é um direito objetivo, um direito garantido, tá bom? E por fim, a sua posse. Aí o dia da posse, aí não tem jeito, né? É uma alegria total. Mas tem uma coisa interessante que acontece em concurso. Eu já fiz concurso, já fui aprovado, né? Meu filho já foi aprovado também em vários concursos. Então a sensação é muito parecida. Você passa em um concurso, se não é o seu concurso de, como a gente chama, de fim de carreira, a primeira sensação que vem é, se eu passei nesse, eu posso passar em outros. Aí é interessante isso, porque aí você vê que tem toda uma bagagem para poder se preparar ainda mais para chegar ao concurso que você quer. Mas assim, não é daqui a um ano eu volto a estudar. Não, aí um mês depois, 2 meses depois, você já está novamente na sua rotina de concurseiro. Tudo bem? Então esse é o nosso primeiro passo,
conhecer o concurso por dentro. E o segundo passo, nós já vamos ver uma coisa mais ligada, mais voltada à questão da organização, né, do cronograma, do organograma, como é que você vai de fato se preparar, vai criar toda uma situação ao seu redor para poder se sentir de fato um candidato e não aquele apenas que vai aventurar para ver se passa ou não. Tudo bem? Espero ter batido um papo legal com vocês e aguardo que vem coisa melhor aí, tá?